Bem-vindos ao primeiro podcast da YBN Education. Eu sou o Matheus Quesada, CBO da nossa Escola de Negócios. Eu estou aqui hoje com o Henrique Santana, CEO da YBN Education. E nós vamos fazer um bate-bola aqui com algumas das questões que vocês enviaram para a gente. O pessoal participou via e-mail, via também redes sociais, enviaram algumas perguntas. São todos empreendedores, as pessoas que nos mandaram perguntas são todos empreendedores de todos os ramos que vocês puderem imaginar. A gente tem de psicólogo, fisioterapeuta, até dono de sex shop, de todos os ramos. Mas enfim, são empreendedores e também é importante que todo mundo saiba que são empreendedores de vários segmentos no sentido de delivery, ou seja, alguns entregam os seus negócios a partir de um negócio físico, outros digitais e outros de forma híbrida. Então, a forma de entrega, toda vez que eu falo delivery aqui já fica bem conceituado, que eu não estou falando simplesmente de entrega de comida. Delivery é a entrega do serviço ou do produto, né? Não necessariamente o delivery de comida que a gente está acostumado, o iFood, né? Mas a forma como você faz a entrega. Então, as pessoas que mandaram perguntas para a gente são pessoas de várias formas de delivery diferentes e também de vários segmentos diferentes. Então, feita a explanação do que a gente vai falar aqui hoje, quero pedir para que o nosso CEO se apresente e cumprimente os nossos ouvintes. Como o Matheus bem disse, sejam todos bem-vindos ao YBN Education, nosso primeiro podcast aqui da nossa empresa. Aqui a gente vai falar sobre esses assuntos que ele levantou aqui, as perguntas que os nossos internautas, nossos clientes também mandaram pra gente, tá, gente? Aqui vocês podem ficar abertos também para mandar perguntas aí no chat pra gente. A gente vai respondendo aqui ao vivo também, tá? Beleza, vamos começar com você respondendo, então. Já que você é o CEO, você começa com a bronca maior. Né? Claro, pode mudar. Vou escolher uma aleatória aqui. Vou começar com uma bem difícil, porque a gente já começa esquentando as coisas. Henrique, no nosso e-mail chegou uma pergunta assim, olha. Como diminuir a inadimplência? Bem simples. Ninguém tem problema com inadimplência no Brasil. Os clientes quase nunca atrasam parcelas, entradas, nada disso, né? Então, assim, não sei, a pessoa que mandou isso aqui, acho que ela deve morar fora, provavelmente, não mora no Brasil. Mas, para essas pessoas que têm esses problemas de inadimplência com os clientes, qual é a sua dica, você como mentor de negócios, como CEO de uma escola de negócios, né? Como é que a gente pode resolver isso? Legal, muito legal essa pergunta e muito importante também. Uma forma da gente diminuir a inadimplência nesses procedimentos, nesses negócios, né, principalmente, uma entrega de experiência tão boa, mas tão boa sobre o seu produto, sobre o seu serviço, que faça o cliente se sentir constrangido de dever para você. Porque quando acontece uma situação de, por exemplo, apertar uma conta, apertar o mês, ele vai pagar ali primeiro as contas de subsistência dele, né? Uma conta de água, uma conta de força, uma conta de alimentação. E aí depois que ele consegue pagar essas contas, é que ele vem ali pagar as contas que são os prestadores de serviço que ele mais ali precisa, né? Ou que entregou para ele um produto tão bom, uma experiência tão boa no delivery dele, que ele vai ali ter que pagar aquele serviço tanto por consideração, né? O esquema, então, é prestar um serviço tão bem feito, uma coisa tão personalizada. Exatamente. Que deixa a pessoa constrangida de dever para você. Exato, esse é o ponto. Deixar ela constrangida de te dever ou de não te pagar. Porque ela sabe que, além da entrega do produto, da entrega do serviço, foi tão boa para ela, que ela não consegue ali, sabe, fica com aquela coisa, eu não vou pagar, ou até te esquece também de te pagar, né? Você fica tão ali marcado nela, que ela não vai deixar de te pagar se você entregar um serviço dessa forma. Perfeito. Então, fica a dica na questão da experiência, né? Você melhora a experiência do cliente a um ponto de que ele tem vergonha de dever para você, porque exatamente, ele se sente muito bem atendido, ele se sente muito acolhido pela sua empresa, pela solução que a sua empresa oferece para ele, e ele sabe que ele não pode viver sem aquilo, né? E é como dever para um parente. Exatamente. Dizer, né? Você desenvolve um relacionamento com o cliente num nível tão íntimo que ele fica com vergonha de te dever. Né? E não é qualquer parente, é um parente que ele gosta. Um parente próximo. Né? Às vezes ele prefere fazer um empréstimo no banco, estourar o cartão, né, do que ficar devendo para você. Exatamente. Na verdade, tem muito disso. Né? As dívidas de cartão, elas são dívidas impessoais. Não é? Então, geralmente as pessoas costumam deixar
as dívidas impessoais de lado. Mas a dívida de cartão, ela é diferente porque ela tem um juros muito alto. Então, a pessoa, ela costuma não deixar o cartão atrasar, Sim. porque, primeiro que ela depende do cartão, que é uma forma de crédito que ela tem, e depois porque o juros é muito alto. Porém, se o relacionamento que você estabelece com ela é nessa intimidade de parente, cara, é melhor estourar o cartão do que dever com parente. Não é verdade? Exatamente. Dever pra um desconhecido é melhor, que é o banco, né? Do que dever pra um parente de alguém íntimo, de alguém próximo. Então, esse estreitar a relação é que vai ajudar a diminuir a inadimplência, né? Exatamente. Matheus, agora eu vou puxar aqui uma pergunta para você responder também, tá? Começa com a fácil pra mim. Uma bem fácil aqui. Tá. Eles mandaram assim pra gente. Como faço para conseguir aumentar o meu ticket médio? Boa, essa é boa. Aumentar o ticket médio. Essa é a fácil. Essa é a fácil. Então, eu vou responder essa e vou embora, porque é difícil, eu não vou dar conta. Vamos lá, ticket médio. Então, só para quem talvez não é muito acostumado com o termo, né? O que é o ticket médio? O ticket médio é o valor que cada cliente costuma deixar no seu negócio cada vez que ele vai ao seu negócio. Seja cada vez que ele entra no site ou cada vez que ele vai na loja. Então, quanto cada pessoa gasta em média na sua loja, né? Esse é o conceito de ticket médio. Como é que a gente faz para aumentar isso? Existem algumas estratégias possíveis para você aumentar o ticket médio. A primeira delas é fazendo que uma pessoa leve mais itens, né? Ela aumente, se ela for lá para comprar uma coisa, ela sai da loja com 10. Eu dou um exemplo que para mim é fatal. Eu acho que eu não preciso de nada de kit de higiene, assim, eu olho as minhas coisas lá em casa, tá tudo tranquilo. Eu tenho desodorante, eu tenho sabonete, eu tenho creme, eu tenho tudo que eu preciso. Se eu entrar na loja do Boticário, lá de Novo Horizonte, no interior de São Paulo, e encontrar com a Márcia, eu descubro que eu preciso de tudo. É incrível. Uma ótima vendedora. É incrível, é incrível. Então, eu fui lá para comprar, às vezes, um álcool gel ou um presente para alguém, e eu nunca saio de lá. Eu sempre falo isso para ela: Márcia, é impossível sair daqui levando só o que eu vim comprar, né? Porque ela tem uma forma de explanar, de mostrar, de criar o senso de necessidade que me mostra que não, eu não preciso levar só um presente. Eu também preciso levar alguma coisa pra mim. Eu também... não tá faltando o desodorante. E ela é uma pessoa que ela tem uma memória muito boa. Ela lembra. Olha, faz tempo que você não compra shampoo. Legal, hein? Faz tempo que eu não vejo você levar tal item. E aí ela vai... Eu não lembro se eu tenho shampoo na minha casa. Né? Só que ela falou que faz tempo que eu não compro. Eu acho que tá na hora de eu comprar. Ela tem um histórico seu ali, né? Você entende? Então, assim, como aumentar o ticket médio? Uma das formas é aumentando o número de itens que as pessoas vão levar. E como é que eu faço isso? Uma das formas de aumentar o número de itens que as pessoas vão levar é investindo, capacitando o meu time de vendas. Que é o exemplo que eu dou da Márcia. Um beijo pra Márcia. Né? Nem pedi autorização pra ela, mas ela sabe que é muito verdade isso. Investindo na capacitação do time de vendas. Geralmente as lojas, saindo agora do exemplo de cosméticos, loja de roupa, sempre tem ali a questão de oferecer uma meia, uma cueca. Quem não precisa de uma meia e uma cueca mais? Todo mundo precisa. Ninguém precisa e todo mundo precisa ao mesmo tempo. É verdade. Né? Se eu te perguntar como é que tá a sua gaveta de cueca hoje, você não lembra. Não é uma coisa que você sabe. Será que eu preciso? Será que eu não preciso? Então, você tá ali comprando... Entra na reserva, por exemplo. Na reserva você entra e você vai comprar uma camiseta e sai de lá com uma camiseta, uma cueca e 2 meias. Né? Porque você nunca lembra disso. Mas é por quê? Por que eles conseguem aumentar o ticket nesse nível? Porque a equipe de venda deles é muito bem treinada, né? Então, uma das formas é aumentando a capacitação dos colaboradores do time de vendas para fazer essas ofertas de forma pensada, estratégica. Inclusive, a gente ensina a fazer isso aqui na YBN, fica aqui o merchan. De forma pensada e estratégica para que a pessoa leve mais itens. Então, ela entrou... Gente... O Boticário é muito assim. Eu entro pra comprar uma coisa muito mínima, tipo, pra gastar R$20 e eu saio de lá dividindo R$600 no cartão. É incrível o que a Márcia faz ali. E é muito empírico, é dela aquilo. Você vê que é uma coisa assim. Mas é treinável, é ensinável. As técnicas que ela passa pro time sim, dela, né? Sim, é ensinável, totalmente. E outra forma é você criando programas de pontos que você pode trocar ou por desconto ou por itens. Falando já no Boticário,
Depois eu vou ter que pagar direitos autorais pra franquia, mas enfim. A ideia, a propaganda que tá boa, pode deixar. Tô falando bem, viu, gente? Tô falando bem. O Boticário tem esse programa de pontos em que você gastou X reais, eu tenho aqui o seu cadastro, na sua última compra você gastou tanto, com mais esse tanto. Se você gastar mais 100 reais, dá pra você levar um shampoo de graça. A Márcia sempre me pega nessa também, tá bom? Matheus, olha, você tem 50 pontos. Com essa compra que você fez aqui hoje, você ganhou mais 10 pontos. Então, você tem 60 pontos. Se você tivesse 70 pontos, você podia levar tal coisa de graça. Então, aí você compra um item a mais, que talvez você não estava pensando em levar, para atingir a pontuação e levar um item de graça. Eu não sei se consegui... Ficou um pouco abstrato, mas eu não sei se deu para entender bem. Por quê? A mente humana, quando você vai pensar um pouquinho em psicologia econômica, nesse sentido, vocês podem até dar uma pesquisa sobre isso, a mente humana ela tem muito problema com a perda de uma chance. Então, se eu tenho a chance de ganhar uma coisa de graça, ainda que seja uma coisa que eu não preciso, que eu não quero, que eu vivi sem até hoje, mas se eu tenho a chance de ganhar algo de graça, eu não quero perder essa chance. Então, às vezes é um esmalte, eu não uso. Mas eu não quero perder a chance de ganhar um esmalte. É um ótimo gatilho. Você entendeu? Depois eu dou pra minha mãe, pra minha irmã. Enfim, eu me viro uma com oportunidade que você não pode perder. Exatamente. Gera isso em você, né? Então, esses programas de pontuação, é claro que isso tem que ser muito bem pensado, tem que ter regras muito bem esclarecidas, tem que ter critérios muito objetivos para que depois o consumidor não se sinta lesado ou trapaceado, né? A gente ensina a fazer isso aqui no IBN. Tem que ter isso muito bem definido, mas funciona muito, tá? Outra coisa que também vai poder te ajudar é a própria disposição das coisas dentro do seu site ou da sua loja, não é? Então, existem muitas empresas que prestam consultoria focada só nisso, em chegar numa loja ou num site, se for um e-commerce, e falar, olha, tal item precisa estar em tal lugar, né? Os supermercados usam muito disso. Você nunca chega num supermercado e a primeira prateleira que você acha é a do arroz e a do feijão. Não. Os itens essenciais, que é o que você foi comprar, estão lá no fundo, para que você passe primeiro pelo chocolate, pela bisnaguinha, pelo doce, pelos itens supérfluos e desperte ali a sua atenção, a sua vontade. E aí você foi para comprar arroz e feijão e você sai de lá com uma lista bem maior de itens. E no site isso também é muito possível. Sim. Né? Você pode colocar até pop-ups ali dentro da Customer Journey, ou seja, da jornada do cliente, né? Da jornada de compra, em que, para eu conseguir comprar essa camiseta, eu preciso pôr que não, eu não quero levar uma meia a mais. Não, eu não quero levar tal coisa a mais, para depois eu conseguir chegar no meu carrinho e realmente fechar minha compra. Foi oferecido ali para ele, nessa jornada dele, sim. Né? Então, meio que esse treinamento que eu falo, que eu sempre cito a Márcia, o treinamento do colaborador, ele pode também ser usado de uma forma mais objetiva para que você faça isso. É claro, o colaborador vai precisar, ele é a estrela, né? O time de vendas é a estrela do negócio. Mas, às vezes, a própria forma de organizar o negócio, a disposição dos itens do negócio, a depender do seu negócio, é claro, vão te ajudar em relação a isso. Matheus, tá falando muito de negócio de produto. Tá, vamos falar de serviços, né? Vamos dar exemplos de serviços. Você é um fisioterapeuta. Cara, você vende serviço, mas você tem que ter ali uma linha de cremes, uma linha de pomadas, uma linha de coisa para massagem, aquelas bolinhas de fazer massagem, de apertar. Você tem que ter isso. Eu vejo fisioterapeutas prescrevendo essas coisas para quem tem LER, para quem questão do esforço repetitivo, né? Ele fala, olha, reabilitação. Isso, seria interessante você usar aquelas bolinhas. E aí, manda o link pro cara comprar no Mercado Livre. Você tá perdendo uma puta oportunidade de vendas. Se você é o fisioterapeuta dele e você tem ali, ele não vai olhar o preço que você tá cobrando, ele não vai fazer uma pesquisa de mercado. Cara, eu falo muito disso para veterinário. Veterinário é assim, eu chego com os meus... Eu tenho três filhos, 3 dogs. Eu chego com eles no veterinário, quanto é a consulta, doutor? É X reais, tá, vamos supor, 100 reais a consulta. Leva lá, chega lá, olha, ele precisa tomar tal injeção, ele já dá a injeção e pronto, eu saio de lá com o bicho injecionado, chego no caixa para pagar, já ficou 800 reais. Que é 100 da consulta, mais 300 da injeção, mais não sei o que. Ele vendeu todos os medicamentos que ele mesmo prescreveu, ele tem para me vender.
né? No ramo dos pets, o pet business, ele é muito desenvolvido nisso. Sim. A gente precisa desenvolver também na área da saúde, na área da beleza. Você tem um salão de beleza? Poxa, você tem que ter ali as indicações dos produtos que você vai fomentar que a sua cliente use. É o condicionador, é muito difícil você ver isso. Barbearias. A barbearia, no máximo, ela tem umas pomadas. No máximo. Verdade, muito Mas, verdade. gente, barbearia é um lugar que a pessoa vai, ela passa um tempo ali, você tem a atenção da pessoa ali parada. Então, também é uma forma de você aumentar o ticket médio. A pessoa vai pra cortar o cabelo, ela sai com uma camiseta. Exatamente. Muito... Você pode aumentar ali Sim. o pacote que o cliente leva, né? Porque além de você ganhar com isso, monetariamente falando, o cliente também ganha com uma experiência. Pô, comprei uma camisa na barbearia. Sim, é diferente. E outra, uma camisa na barbearia vale... É normal você pagar mais caro. É igual você comprar uma coisa no shopping. É normal, você não se sente mal porque pagou R$20 a mais. Né? Igual se fosse numa loja. Não, mas é porque eu comprei em tal lugar, é diferente mesmo, né? Então, também é uma forma de você aumentar o seu ticket. E a última que eu quero comentar aqui é que eu vou até deixar depois para você comentar melhor isso quando você for falar de branding, é investindo em branding, investindo em posicionamento de marca, investindo em fortalecimento de negócio, porque assim você consegue cobrar mais caro de um item, né? Todas as outras formas que eu falei aqui, de aumento de ticket médio, eu falei sobre como você vender mais itens. Mas se você investir em branding, você pode passar a vender, continuar a vender o mesmo tanto de itens, mas com valores agregados maiores. E, só para encerrar a minha resposta, e não ficar meu podcast inteiro sobre uma resposta, nada impede, isso aqui é a dica, nada impede que você ataque das duas bandas. Exatamente. Que você aumente o número de itens que o seu cliente vai levar através de todas essas técnicas. Você não precisa usar uma delas. Eu dei vários exemplos aqui, você não precisa escolher um. Você pode ficar à vontade para implementar todos na sua loja. Você pode melhorar o treinamento da sua equipe de venda, você pode melhorar a disposição, o display dos seus produtos, você pode fazer tudo isso e ainda investir em branding, em valor de mercado, para conseguir vender com uma margem de lucro maior. Tudo isso vai ajudar com que você consiga aumentar o ticket médio. E tudo isso a gente ensina no IBM. Vamos partir para a próxima, Matheus. Agora é você de novo. Tenho uma pergunta para você também. Não, essa daqui, ó. Essa daqui é fácil. É muito fácil. Por exemplo, dá para você escrever uns 4 livros sobre isso, gravar 200 horas de podcast e umas 2 ou 3 séries na Netflix só falando disso aqui, mas você tem poucos minutos para falar, tá bom? Como encantar o cliente, Henrique? Ah, essa eu gostei. Essa que você pode mandar aqui um parabéns, um joinha, que eu adorei essa pergunta. Como encantar o cliente? A primeira coisa que você tem que pensar é na forma como você entrega o produto. Seja ele um produto, seja ele um serviço, se é cômodo, tá tudo na entrega do delivery pro cliente. Quando você para pra pensar na jornada, você mesmo pode se pôr no lugar de tanto do empreendedor quanto da pessoa que vai comprar o seu serviço ou o seu produto. É muito legal você colocar algo que converse com o cliente, além do seu produto ou do seu serviço. Por exemplo, antigamente, até hoje as pessoas ainda fazem, o pessoal que trabalha com comércio ainda faz muito isso, que é mandar um serviço, mandar uma cartinha junto com o produto. Isso antigamente, quando começaram, era uau, deixava o cliente, o cara surpreso, sabe, super contente, porque tinha alguém pensando, né, na felicidade dele, além do que ele estava comprando. É diferente. Diferente, né? Hoje em dia ainda funciona, mas não tem aquele impacto que teve no começo, né? Você estuda aí, hoje mesmo, Virou normal. Virou normal, Eu como cliente, eu recebo essas cartinhas pro iFood, a gente pede comida, pede, né, compra alguma coisa. Vem uma carinha. Isso, vem. Mas, assim, já tá passado, sabe? Tá batido. A grande sacada nisso tudo é como você pode inovar, né? Seja em uma forma como você pode colocar um produto a mais, mesmo que se encaixe ali, reflita no valor do produto principal, né? Comprou um lanche, ganha uma batata, né? Exatamente. Você pode... Também já tá manjado. Mas funciona. Funciona muito. O Henrique só compra lanche de lugar que ele compra o lanche e vem a batata. Fica aqui, da denúncia. Mas a parte da empatia da pessoa que tá ali prestando, se vendendo alguma coisa com o cliente que vai receber,
é muito legal quando ele usa a inovação. Porque você inovar no mercado é muito fácil. E são pequenos gestos, pequenas coisas. Que nem o bilhetinho, quando começou, você pode fazer isso também, não só dando um produto ali gratuito. Você não precisa só fazer isso. Você pode dar um cupom de desconto, você pode fidelizar ele de outras formas também. Ou seja, você fideliza um cliente por dar um desconto, por dar um cashback para ele, alguma coisa nesse sentido, nessa pegada, né, Matheus? E você não precisa necessariamente perder algo, perder dinheiro, perder valor do seu produto com isso, né? Sim, basicamente é uma resposta idêntica quase à da primeira pergunta. Sim, Não é? Como é que você diminui a inadimplência? Você diminui a inadimplência investindo em relacionamento. Como é que você fideliza o cliente? Como é que você aumenta a questão da sensação de melhor experiência do cliente? Investindo em relacionamento, né? Estreitando o relacionamento. Customer Journey impacta muito nisso. Sim, trazendo ele para perto, né? Fazendo com que o cliente ele se sinta seu amigo. Você não deve para o seu amigo, você não fala mal do produto do seu amigo, você pode até não ter gostado muito de alguma experiência, você pode até não ter gostado muito de um certo produto, mas você é amigo daquela marca. Exatamente. Né? Você se sente assim, você é amigo daquela marca, você é consumidor daquela marca, você é embaixador daquela marca, você não gosta que falem mal. Né? É a loja do seu amigo, é a marca do seu amigo. É aquele cliente, quando ele vê um detrator daquela marca, ele fala em nome da marca, né? Sim, sim. E ele pode até não ter gostado, às vezes, de alguma experiência. Eu uso muita reserva. Quem me conhece sabe que eu sou um consumidor da reserva. Tenho clube, assinatura, enfim, o que vocês pensarem, né? Gasto tudo que eu ganho lá, quase. Mas, e às vezes eu tenho algumas experiências, dependendo da loja da reserva que você vai, você não tem aquele atendimento tão diferenciado. Você sente alguns gaps ali, né? Às vezes a pessoa que tá te atendendo também tá em treinamento, ainda, enfim. Mas mesmo assim, como eu sou um amigo da marca, como eu sou uma pessoa que eu gosto muito da reserva, essas coisas acabam passando, sabe? Eu acabo não deixo de consumir, não deixo de continuar falando que é uma puta de uma marca legal, que é super bacana, porque eu tive uma experiência de compra ruim em uma loja. Mas por que eu deixo isso passar? Eu só deixo isso passar porque eu já tenho toda uma construção de relacionamento, né, de experiência com a marca. Talvez se fosse a primeira compra que eu estivesse fazendo, eu nunca mais entrasse lá. Então é muito importante. Eu vou até citar aqui outro exemplo, para complementar o que você está falando, que assim, mostra muito do que a gente está falando aqui. Essa empatia da empresa, da visão do CEO, da cultura da empresa com o cliente, sim, que está ali no final, né? Que daqui da ponta, a chegar até aqui, você tem que traçar um caminho muito grande. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma experiência que a gente teve, eu e o Matheus, na Copenhagen. Sim, nossa. Você lembra disso? Em São José do Rio Preto. Conta pra gente o que aconteceu aquele dia, Matheus. Então, Copenhagen, marca premium, Marca premium. né? Marca de chocolate, cafeteria, enfim. Henrique e eu, a gente tava no Iguatemi, marca premium, né? Shopping Iguatemi, Copenhagen do Iguatemi. A gente tava burguesinho aquele dia. Copenhagen do Iguatemi e fui na cafeteria, pedi um café e uma água com gás. A pessoa me serviu a água quente num copo descartável. Cara, difícil. Eu tô pagando, tipo, acho que R$12 essa água. Pra me servir num copo descartável uma água quente e tal. Não tem a ver com o lugar que eu tô. Não tem problema nenhum tomar água em copo descartável. Não tem problema nenhum com isso. Não sou uma pessoa que me sinto acima do bem e do mal. Não vou tomar água em copo descartável. Não é isso. Mas é que eu estava pagando por uma experiência premium. Então, que é o que eles vendem. Que é o que eles vendem, né? Então eu não posso tomar água no copo descartável. Eu fiquei tão inconformado, porque eu sou amigo da marca, eu gosto da Copenhagen. Eu fiquei tão inconformado em ver aquele franqueado ali na ponta, entregando um serviço abaixo do que a Copenhagen costuma entregar, que eu falei, não, eu não posso deixar essa pessoa estragar a brand da Copenhagen. Eles investem milhões e milhões nisso, e por causa de sem noção aqui da ponta, na ponta da entrega, eles estão acabando com a branding da marca. Não, tirei uma foto, olha que loucura. Tirei uma foto e mandei no direct da dona da Copenhagen, né? Mandei pra ela, não me lembro o nome dela, Camila, uma coisa assim. Que eu tinha assistido a série dela no meusucesso.com, do Flávio, e eu achei ela no Instagram, mandei pra ela. Ela me respondeu.
ela me perguntou qual era a loja que tinha acontecido aquilo, ela me pediu desculpas, ela disse que ela ia verificar, e era ela mesma, porque, gente, era um domingo, tipo, 7 horas da noite. Então, foi muito legal, foi uma experiência realmente de você ver o quanto o empreendedor, ele tá muito preocupado. Ele tem um cuidado ali. E mesmo que não fosse ela, assim, a gente sabe que foi por conta do horário, por conta do dia, mas mesmo que não fosse, a assessoria dela tá ali prestando, né? Ela se preocupou em ter uma assessoria para isso, né? Mas foi ela. Eu acredito que foi ela. Então, é muito importante isso. E assim, às vezes você fala, nossa, mas você tá falando de franqueadora. É um outro nível. Mas você tem que ter essa preocupação com o seu colaborador. Porque às vezes, assim como a franqueadora pensou uma experiência premium que não foi entregue pelo franqueado, às vezes nós, como empreendedores, a gente pensa uma experiência premium que não está sendo entregue pelo nosso colaborador. Pelo time de vendas, pelo time de pós-vendas. Você investe em procedimentos. Cria script. Nossa, e aí o colaborador não segue. Acaba que perde todo esse brilho ali na ideia mesmo. Precisa ter a supervisão. É totalmente necessário. Muito necessário. A gente ensina no IBM. Matheus, ótimo, foi ótimo. Ótima explicação. Eu consegui elucidar muito essa ideia, né? Vou puxar aqui mais uma pergunta para você poder responder. Deixa eu só... Eu acho uma bem fácil aqui para você, tá? Dependendo do que for, eu já levanto e vou embora. Você para com isso? Pô, essa é ótima. Isso aqui eu queria responder, mas eu vou deixar com você porque você manja muito. O que eu devo levar em conta na hora de precificar? Caramba, o podcast não é pago. Isso aí tem que ser uma coisa que eu tenho que falar numa aula paga. Isso aí. Aqui na IBM é acessível para empreendedor. Não, tem que ser pago. Gente, olha, eu vou passar a chave Pix e vocês fazem um Pix antes de ouvir essa resposta. Porque, de verdade, essa é a dúvida que, tipo, 10 em cada 10 empreendedores têm. Tipo, como é que eu precifico? Né? E essa questão do mercado, tem que olhar para minha concorrência, eu tenho que ver por quanto que o meu concorrente está vendendo, eu tenho que me adequar ao que o meu concorrente está fazendo. Será que eu tenho que me adequar ao que o meu concorrente está fazendo? Então, vamos supor, eu sou outra coisa que eu gasto muito dinheiro, quando eu não estou gastando dinheiro na reserva, eu estou gastando dinheiro com água. Eu sou fã de água importada, água mesmo, H2O, água. Eu pago, tipo, R$30 uma garrafa de água, é tranquilo, uma vez por mês. Mas eu compro água importada bastante, tem uns da Vox, tem São Pellegrino, tem a Perrier, né? Será que a Perrier, quando ela vai precificar, ela olha para a concorrência? Porque se ela olhar para a concorrência, ela vai olhar o cara que está vendendo a mesma água com gás por, tipo, R$2, R$3, quando muito, R$4. E eu tô falando de água em prateleira de mercado. Não tô falando de água em eventos, em shopping, em restaurante, que aí você pode cobrar mais, né? Porque você tá num lugar que você está pronto, preparado para pagar mais por uma garrafa de água. Não, tô falando de prateleira de mercado. Você vai pagar lá água quente lá que você vai comprar para levar para casa para gelar para tomar depois. Então, do ladinho da Perrier, que tá custando, sei lá, R$20, uma pequenininha ainda, né? Menorzinho. Do ladinho dela tem uma de R$2,50. Será que a Perrier tá preocupada com a concorrência dela? Com certeza não. É água, cara, é commodity. É commodity, entendeu? Ah, mas a qualidade da Perrier... Qualidade é obrigação, qualidade não é diferencial. Então, a qualidade... Ainda mais quando eu tô falando de um ramo de alimentação e etc, como, por exemplo, água. Cara, a água de R$2,50 ela tem que ter qualidade. Porque senão a Anvisa não ia permitir, ela teria problema com as agências sanitárias. Então, assim, ela tem que ter passado por um filtro, ela tem que ter uma qualidade, pelo menos mínima de mercado. E não tem como você falar de gosto aqui. Porque um dos requisitos para água ser potável é ela ser insípida. Ela não ter gosto. Exatamente. Então, como assim? não tem como ter a mais gostosa, não tem como ter a mais cheirosa, porque ela tem que ser inodora, a água potável ela é inodora. Não tem como ela ser a mais bonita, porque ela tem que ser transparente. O máximo que você pode investir numa embalagem, mas que todo mundo vai jogar fora, o que vai ser consumido mesmo é a água, né? Então você pensa, por que eu tenho que precificar pensando no mercado? Né? Eu acho que eu tenho que precificar pensando na experiência. Então, eu volto lá às suas respostas, nas perguntas que você respondeu. Né? Então, o que é que eu tenho que levar em consideração na hora de precificar? Primeira coisa, o custo.
óbvio, você não pode precificar abaixo do seu custo. Se você gastou X, você tem que vender pelo menos pelo X, né? Então, você tem que pensar no custo e você tem que... Vou falar um pouco mais abstratamente sobre isso, porque é algo que, assim, a gente demoraria aulas e aulas e aulas numa masterclass pra gente poder esmiuçar isso. E se você tiver interesse, a gente tem no IBM. A gente tem no IBM. Ótimo. Mas eu vou fazer isso de uma forma mais... um pouco abstrata, mas sem também fugir e falar, o cara respondeu, não respondeu nada. Não, vou responder para você. Tem que levar em consideração o custo, é muito importante, e tem que levar em consideração também o quanto o seu cliente precisa daquilo, precisa daquele seu serviço, daquele seu produto, daquela sua solução, e o quanto ela é diferente das outras soluções do mercado. Então, você tem 3 fatores aqui para levar em consideração na hora de precificar. Você tem o seu custo, que você não pode vender abaixo do seu custo. Você tem o quanto o seu cliente precisa daquela solução, porque quanto mais eu preciso, mais disposto eu estou a pagar o preço e mais rápido. O lead time, ou seja, o tempo que o cliente demora para tomar a decisão, ele é bem mais rápido, né? O quanto o seu cliente precisa daquele serviço e, o que é o mais importante, porque aqui que é o preço, ele sai do 2,50 e vai para o R$20 uma garrafa de água, porque talvez o custo é semelhante, porque quando você faz em escala, enfim, você tem fornecedores, stakeholders, então o seu custo provavelmente é semelhante ao do seu concorrente, provavelmente seus custos são semelhantes. Se a gente estiver falando de produtos nacionais, aqui eu estou dando um exemplo de um produto importado e um nacional, então a PRE vai ter um pouco mais de custo por conta da importação. Mas vamos supor que a gente esteja falando de produtos nacionais. Provavelmente, muito provavelmente, seu custo é semelhante ao do seu concorrente, ou talvez se o seu concorrente for muito maior que você, o custo dele é até menor do que o seu, porque ele compra em escala, mas enfim, custo não vai diferenciar. A questão do quanto o cliente precisa da solução é muito semelhante também, porque a pessoa precisa tomar água. Então, o cara que compra a água de R$2,50, ele precisa de água, e o cara que compra água de R$20, ele precisa de água, né? Então, o cara que ele arruma o automóvel no mecânico de R$1.000, ele precisa do automóvel arrumado. E o cara que arrumou o automóvel no mecânico de R$3.000, ele precisa do automóvel arrumado. Então, veja bem, nos 2 primeiros fatores de precificação, quando você pensa em custos e em o quanto o seu cliente precisa daquela solução, você está muito equiparado nas commodities do mercado. Agora, quando você vem para o terceiro fator, que é o quanto a sua experiência é diferente das outras, é aqui que está Aí onde a chavinha vira. O gancho, o segredo da coisa. Eu consigo arrumar o meu carro no mecânico por R$1.000. E um outro mecânico arruma o meu carro por R$3.000. Mas o que arruma por R$3.000, ele tem uma experiência muito diferente, né? Ele tem um sistema, ele guincha o meu carro lá onde ele tá, ele leva, isso está incluso, ele vai me devolver o carro depois lavado. Enfim, eu tô fazendo aqui exemplos que eu tô tirando da minha cabeça na hora, não pensei nesse exemplo assim, mas eu tô falando, existe toda uma experiência diferente no comprar em tal lugar, né? Eu vou dar um exemplo para você. Eu moro do ladinho, ali no Ipiranga, do ladinho do Atacadão. Eu pago quase R$100 entre ida e volta de Uber para comprar, eu não vou falar o nome errado aqui, eu sempre falo Ponto Frio, gente, mas é Pão de Açúcar. Para comprar no Pão de Açúcar, na Luiz Antônio, na Avenida Luiz Antônio. Então veja bem, no Atacadão eu vou pagar mais barato, porque o preço dos itens é mais barato. Eu vou gastar entre ida e volta de Uber R$20. Lá na Luiz Antônio, eu vou gastar R$100 de Uber para ir e voltar. Eu vou pagar mais caro dos itens lá. A gente já fez uma comparação lá em casa. Quando eu compro no Atacadão, a compra da semana, assim, os itens, né, de legumes, verduras, e eu gasto, por exemplo, R$800. Lá no Pão de Açúcar, eu gasto, tipo, R$1.200, às vezes R$1.400. Então, é muita diferença. E tem o Uber ainda, que é bem mais caro de ir para um lugar para o outro. Mas a experiência de compra que eu tenho lá no Pão de Açúcar é muito mais satisfatória. As coisas, elas são bonitas, elas estão em prateleiras bem iluminadas, tem iluminação quente, tem... Como é que chama isso aqui em cima da gente aqui? Tem spot em cima das...
O alface fica até mais bonito. Tem coisas diferentes. Por exemplo, a minha água Perrier não tem no Atacadão. Eu tenho que comprar no Pão de Açúcar. Então, já que eu vou no Pão de Açúcar para comprar água, eu compro também o arroz, o feijão, os itens de necessidade básica que eu poderia comprar no Atacadão, mas eu já tô no Pão de Açúcar. Né? É Pão de Açúcar, não é Ponto Frio. Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Então, assim, essa questão do... Ah, cara, mas você tá falando de... Entenda uma coisa. Existe o público que não tá preocupado com o preço. Às vezes, a gente, como empreendedor, a gente tá muito preocupado. Receio. Sim, a gente tá muito preocupado em... Ah, mas tem gente vendendo mais barato do que eu e é a mesma coisa. Eu vendo exatamente a mesma coisa. Como, por exemplo, o Pão de Açúcar vende exatamente a mesma marca de arroz que eu comprar no Pão de Açúcar, eu compraria no Atacadão. Mas a experiência lá é diferente. E eu estou numa faixa de público que eu não estou tão preocupado em economizar X reais num saco de arroz. Você entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que existe público para tudo. Existe o público que ele está, sim, pronto, preparado, consciente para comprar no mais caro. E aí você vem do entendimento que o empreendedor ele precisa definir ali, enxergar, pesquisar qual que é o público dele, né? Na hora de precificar. Né? Exatamente. Porque na hora de você precificar uma água Perrier, por exemplo, você não pode colocar um preço de água que não é importada. Né? Uma água nacional, por exemplo, não tem como. Mas quando você fala cara, eu quero estudar sobre precificação, você já está falando que você quer estudar público. Porque se você não tiver preparado para fazer um estudo de público, você vai sempre vender igual o preço do vizinho. Sempre. Exatamente. Você tem que fazer um estudo de público. Porque senão, não tem... A regra de precificação é pôr no Google quanto estão vendendo e vender igual. Aí você esquece toda a tecnologia envolvida, esquece tudo. A gestão de dados, de informações. Aí vira commodity. Entendeu? Aí não tem jeito. Bom, se você quiser saber mais sobre precificação... Já sabe. Vamos lá. Agora é minha vez de perguntar. Adoro quando é a minha vez de perguntar. Vamos lá, é uma facinha, hein? Henrique, uma fácil... Não, essa daqui não é fácil. Se a qualidade não é mais um diferencial, então o que é um diferencial? O que é? Se a qualidade não é um diferencial, então o que é um diferencial? Uma ótima pergunta. A qualidade do produto, ela não é um diferencial, porque a qualidade, ela é obrigação, né? Se o seu produto ele não tem qualidade, ele não tem que ir no mercado. Você não tem que oferecer um produto que ele não tem qualidade. E provavelmente o mercado ele vai dar um fim nisso, né? Porque a partir do pressuposto que você se sente satisfeito de vender alguma coisa só porque ela tem uma qualidade, você se sente satisfeito com isso, você está no caminho errado. Tá? Desculpa falar dessa forma, mas é a pura verdade. Tá? Repetir o tópico da pergunta, que eu até me empolguei aqui. Se qualidade não é um diferencial, o que é um diferencial, então? Pronto, certo. É porque esse ponto, ele mexe muito comigo, porque minha visão como empreendedor, como CEO da IBM Education, é entregar uma experiência do começo ao final. Isso sim é você prestar um serviço de qualidade, tá? Você entregar ali um pacote completo. Que começa? Onde começa? Na pré-venda. A forma como você trata o seu cliente, como você recebe ele, o tempo que você demora para responder ele, já começa aí a qualificação do seu serviço, do seu produto. Tá? A gente vem respondendo essas perguntas aqui que vocês me mandaram e tudo pressupõe de um relacionamento da empresa com o cliente. Vocês podem perceber que diante dessas perguntas que vocês mandam pra gente, a gente sempre foca na parte do Customer Journey. E o Customer Journey, ele começa aqui, na ponta do funil. Desde o momento que você responde uma mensagem, que você oferece mais produtos, que você não enxerga só o que o cliente quer, que você consegue enxergar além disso, né, as necessidades que ele tem. Vou comprar aqui um presente para uma namorada, por exemplo. Comprar um perfume. Mas ela também não prefere um batom, você não quer fazer um kit. Então, assim, você oferecer mais do que a pessoa está ali pesquisando, pedindo, perguntando valor, oferecer mais do que você consegue ali extrair do cliente mesmo, já é uma qualificação do seu Customer Journey, né? Do Customer Journey. Que vem depois disso, a parte da venda, a experiência da venda. A experiência da venda, geralmente, Matheus é um grande um grande qualitativo para poder falar sobre isso, que é a parte de como você vende o produto para o cliente.
Porque a partir do ponto que o cliente chega para você com eu quero comprar tal coisa, beleza. O cliente chegou até você e aí você tem a oportunidade de vender. Isso falando em lojas físicas, né? Porque loja de infoproduto o sistema é um pouco diferente. Mas o atendimento via WhatsApp, via mensagem, via ligação, é a mesma pegada, né, Matheus? Sim. Mas o tempo que você demora para poder passar um cartão, o jeito que você trata um cliente numa fila, às vezes o modo de gestão mesmo, de como você fecha uma compra, fala muito da qualidade do seu serviço, do seu produto, porque você pensou naquilo, né? Eu também adoro a reserva, eu posso falar muito bem sobre isso, sobre essa prestação de serviço deles, né? Porque é super rápido. Ali o vendedor, ele vai até você, oferece coisas que você nem lembrava, como o Matheus falou aqui, que você precisava. Vou comprar uma calça, mas você não quer levar uma camisa também? Tem uma camisa que super combina com você, e com essa paleta de cor. E assim, na hora de você fechar, você consegue traçar ali a qualidade do começo, que é um super atendimento muito bom. Adoro a reserva também, tá, gente? O promotor da reserva me levou pra lá também. Quando era do Rony, era melhor. Isso é verdade. Eu sou fã, Rony. E ali, aquele tratamento que eles têm é um diferencial que também qualifica o serviço de produto deles. O que acontece? Após a venda, geralmente, quando é um produto, um commodity, por exemplo, você pode também mandar uma mensagem. E aí, gostou do produto? Serviu? Precisa de mais alguma coisa? Fazer um pós-venda. Falar muito sobre a qualidade do produto, a qualidade de quem está vendendo esse produto, a qualidade de quem está prestando esse serviço. Então ali começa com a pré-venda, com o fechamento da venda e com o pós-venda, tá? Resumindo, se qualidade não é um diferencial, o que é um diferencial? Diferencial é você ter um pré-venda e um pós-venda bem feito. Exatamente. Porque porque diferencial é o que é diferente de todo mundo. Todo mundo quer pensar na venda. Então, o momento de venda, o cliente está ali no topo, no auge, ele é o alvo de atenção do time de vendas. Mas e o pré-venda e o pós-venda? O diferencial é isso, é pensar no que as pessoas não estão pensando. Né? O pessoal pensa só na venda. Exatamente. Então, quando você faz um pré-venda bem feito, quando você investe tempo, como o Henrique estava explicando aqui, para entender primeiro a necessidade do cliente, para entregar para ele uma solução personalizada, você está investindo tempo aqui, não é para enfiar qualquer coisa, ou enfia o mais caro que a comissão é maior. Né? Não, você está fazendo realmente uma pesquisa sobre o que o seu cliente, quais os seus produtos, quais as suas soluções vão atender melhor o cliente, você está investindo em pré-venda. Exatamente. E ninguém faz isso, então é um diferencial, porque ninguém faz. Diferencial. E a pessoa começa a pensar assim, não te cortando, cara, se eu nem sou cliente dele ainda, depois que eu virar cliente dele, como é que vai ser? Porque eu nem sou cliente dele, ele já tá me dando toda essa atenção, eu nem gastei nada, não dei R$1 pra ele. Eu vi o valor ali. Se corre o risco de eu levantar daqui e não gastar nada, e ele tá me dando toda essa atenção, né? Aqui já tem um pouco de gatilho de reciprocidade, né? A pessoa se sente ali, nossa, esse vendedor me deu tanta atenção, eu tenho que comprar pelo menos uma meia com ele. Muito realidade. Né? Eu eu aciono esse gatilho da retribuição, da reciprocidade, né? E eu já preparo o meu cliente para um preço maior. Porque quando você começa a falar sobre, a entender primeiro do que ele precisa, para depois falar sobre quais produtos estão à disposição, explicar cada um deles, deixar que o seu cliente decida qual produto ele quer e não você enfiar um produto nele. Olha, tem uma solução mais barata, mas ela tem tais requisitos a menos do que uma solução mais personalizada. Entregar isso para o seu cliente de uma forma diferente, ele já fica pensando assim, cara, isso é caro. Né? Voltando lá no passado, porque hoje já virou carne de vaca, tá? Hoje em dia carne de vaca tá tão cara que você nem pode mais usar essa expressão, né? Já virou Nissin Lamen. Lá no passado, quando você entrava numa loja de roupas e a pessoa tinha uma água, um café para você e te oferecia isso enquanto você escolhia a roupa, cara, era um diferencial enorme, né? Sim, e aí você já pensava que uma loja de roupa cara. Porque estão investindo muito aqui no pré-venda. É diferente, né? Estão investindo muito aqui no pré-venda. Então, você já prepara o cliente para quando ele olha o teu preço, ele não toma aquele susto. Ele não toma aquele baque. Por quê? Só pelo nível, pela qualidade do pré-venda, ele já se preparou para ser um serviço de preço premium. Né? Um high ticket, como se diz aí hoje no mercado. Né? E o outro diferencial,
Só tô repontuando o que o Henrique já falou aqui. O pós-venda. Né? O perguntar o que ele achou, se ele tá precisando de mais alguma coisa, oferecer talvez um outro serviço ou um outro produto que case com aquele que ele levou, né? Então a pessoa comprou de você, sei lá, um iPad, você pode depois, numa outra oportunidade, vender a capinha, o fone, ou não sei o que, né? Então, enfim, não só pensando em venda, mas pensando em usabilidade, né? Você não vai... Gente, pelo amor de Deus, não tira foto da loja inteira e manda no WhatsApp do cliente. Isso não é fazer pós-venda. Isso é fazer um inferno na vida do cliente. É horrível isso. Você acha que você tá abafando. Tô mantendo um relacionamento com o meu cliente. Você não vai manter relacionamento. Chega lá, tira foto da loja inteira. Meu Deus do céu. Aí, às vezes, o cliente gostou de um sapato que mandou foto pra ele, não tem a numeração dele. Gente, horrível. Você tem loja de sapato? Tenha um cadastro com o número de sapatos dos seus clientes e mande para ele coisas que você tenha na numeração dele. É obrigação tua fazer isso. É diferencial. A gente tá falando de diferencial. Então, se a qualidade não é um diferencial, o que é o diferencial? O diferencial é o pré-venda e o pós-venda. Ponto. Né? O Henrique, acho que pontuou isso. Eu quero fazer também uma pontuação que é importante. Que tem todos esses diferenciais que a gente está pontuando aqui. Um muito importante também é a sua entrega de produto, a sua pré-venda, só que também se você manter ali um serviço que condiz com o que você prometeu na pré-venda. Então, se aqui na pré-venda... Sim, porque senão o cara vai se sentir enganado. Exatamente. Então, se aqui na pré-venda você prometeu tal coisa, tal experiência, você prometeu vender tal qualidade de produto, quando você fechar essa venda, você vai ter que manter isso. Porque se você não mantém essa qualidade, essa prestação de serviço, esse produto que você vendeu aqui, essa imagem que você está vendendo, quando esse cara chegar aqui, ele vai ser um detrator da tua marca. E aí você pode dar tchau, pode dar adeus pro teu empreendimento. Porque uma empresa, ela não se faz com detratores. Tá? Uma empresa, você não cria ali uma marca de forte. Você pode ter o quanto de brand você quiser, investir em tráfego pago o quanto você quiser, você não vai conseguir manter o empreendimento em que seus clientes não se sintam satisfeitos com o serviço que você prometeu aqui na pré-venda. Então é muito importante você, como empreendedor, você traçar fielmente o que você vai vender no final. Tá? É muito importante isso, porque eu como consumidor, eu como comprador também de produtos, de serviços, eu presto muita atenção nisso. Então quando você, mesmo isso em high ticket, isso em pequenos preços também. Tá? Mas em high ticket mais ainda. Porque cada um tem um dinheirão ali, ele quer se eu comprar um negócio de 10 reais, o negócio de 10 reais não cumpriu o que prometeu pra mim, é uma coisa. Agora, se eu comprar um negócio de 10 mil reais, o negócio de 10 mil reais não cumpriu o que ele prometeu pra mim, é outra bem diferente, né? A dor é maior no high ticket. É muito maior. É muito maior. Mas assim, a sua marca, ela tá lascada, ela tá a ponto de falência já daqui... Você pode contar os dias. Isso no pequeno ticket, no ticket grande. E merece falir. Com certeza, né? Merece. Com certeza. Tem gente que merece falir, gente. Desculpa falar isso. Eu sou empreendedor, eu sei que... Cara, falar pra mim, se eu tenho mais medo de morrer ou de falir, eu tenho mais medo de falir. A gente tem Matheus, a gente tem outros empreendimentos, mas em todos esses empreendimentos que a gente tem, isso é uma vertente muito importante que a gente prega isso, tanto na YBN, que é uma escola que a gente ensina outros empreendedores a empreender, tanto nos nossos empreendimentos para os nossos colaboradores. Isso que você prometeu aqui, mesmo que não esteja na cartela de serviço, vai ter que estar aqui no final também. Vai, ainda que tenha que sair da margem de lucro... E o time de vendas tem que ser treinado para isso. Exatamente. Ele tem que ser treinado com o mindset de que, cara, eu prometi isso pro cliente, então agora vocês se viram. Vocês têm que entregar. Ah, mas não devia ter prometido. Tá bom, então agora eu não prometo mais. Mas para esse que eu prometi. E o time de vendas, ele não pode se sentir satisfeito em não satisfazer o cliente. Exatamente, Matheus. É tudo isso que você tem que levar em consideração. Tá? É muito importante, eu prego muito isso na YBN, que é você manter a sua autenticidade, a sua verdade e pensar no cliente. Vou colocar o cliente no centro do seu negócio, né? É muito importante isso. Customer centric, a gente Customer ensina centric. na YBN. Matheus, vamos passar para a próxima. Deixa eu procurar aqui. Ah, sou eu que respondo agora? Eu gosto tanto quando é você que responde. Agora é a sua vez. Essa aqui é muito boa, você pode falar horas e horas por isso, pela tua história, pelo que eu te conheço. Não posso, porque eu paguei só 2 horas aqui do estúdio, o moço tem que ir embora daqui a pouco. O metrô hoje disse que tá um rolo lá, viu, moço? Então toma cuidado com isso aí. Então não posso falar não sobre horas e horas. Essa aqui eu já passei horas conversando com você e eu nunca me canso. Uma dica pra quem tá começando.
uma dica para quem tá começando. Não se direcione por intuição. Se direcione por dados. Não... Cara, o melhor plano é a execução. Não vai existir um plano perfeito, porque você simula situações na sua mente que, quando você coloca em prática na vida real, elas se mostram ineficientes, inverdades. Vou te dar um exemplo. Eu uso bastante esse exemplo, inclusive estou escrevendo um livro, eu vou colocar ele ali. Imagine que você vai fazer uma proposta para alguém, você diz assim, ó, cara, vamos pegar um monte de concorrentes, tipo um monte de vendedor de loja de roupa, de sapato, todos os concorrentes iguais. Vamos juntar tudo no mesmo lugar, vamos colocar eles todos juntos ali e vamos cobrar um aluguel caro deles para eles venderem ali um do lado do outro. Se você falar isso, eu venho do interior. Se você quiser arrumar um rolo lá no interior, um rolo assim, bonito, de sair facada, é o seguinte, tem uma loja de sapato na rua, que já tá lá na rua, tipo, porque lá no interior é tudo assim, 200 anos, né? Se você for lá e abrir uma loja de sapato do lado, Nossa! cara, é rolo de sair facada. Eu não tô brincando, lá no interior é assim, tipo, você tá achando o quê? Aqui é o meu ponto. Esse meu espaço aqui é meu. Então aluga todas as lojas, né, do quarteirão, mas não, lá no interior tem muito disso, né? Então assim, quando você pensa em reunir um monte de concorrentes e colocar todos no mesmo lugar juntos, um do ladinho do outro, e cobrar caro do aluguel deles, isso é irracional, do ponto de vista lógico, quando você começa a fazer um business plan. Mas se você pensar, um shopping center é exatamente isso. É um monte de concorrente, um do lado do outro, pagando um aluguel caro para estar ali. Não é? Aí você fala, tá, mas veja bem, se a pessoa que bolou a história do shopping center, ela tivesse só agido pela intuição, cara, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Quem vê isso não vê a possibilidade. Né? Então, assim, não siga a sua intuição. Não cegamente. Você precisa, claro, dela para você começar, para você fazer as suas primeiras apostas, para você fazer os seus primeiros testes, para você ver o que dá certo e o que não dá certo. É muito importante isso, mas é importante que ela seja um propulsor. Ela vai te dar aquele pum, sabe? Igual quando você faz natação, ou quando você mergulha, ou quando você bate o pé na parede da piscina que ela te joga para frente. Aquilo é muito importante, mas aquilo não te leva até da outra borda. Você precisa bater braço, bater perna para você conseguir chegar lá na outra borda. Então, é muito importante que você entenda que a sua intuição, por melhor que ela seja, não seja orgulhoso de achar que, não, eu entendo disso, eu faço isso há 20 anos. O que funcionava 20 anos atrás não funciona mais hoje. Não. O mercado é muito volátil. O que te trouxe até aqui não vai te manter aqui. Exatamente. O que muito menos vai te levar para o próximo nível. O que te trouxe até aqui foi o suficiente para te trazer até aqui, e ponto. E agora você precisa de dados. Então agora você precisa coletar, agora você precisa analisar, agora você precisa ver mudanças de comportamento do cliente, que antes demorava, às vezes, anos para um cliente mudar de comportamento. Hoje, com as novas gerações e com a nova forma, as novas tecnologias, ele muda de comportamento muito rápido. Com ficar muito ligado, uma coisa que eu não prestava muita atenção, gente, eu não prestava muita atenção, em macro tendências, sabe? Por exemplo, eu tenho um outro negócio digital, eu sou sócio fundador de um escritório de advocacia que tem atuação em 22 estados no Brasil, né? E a gente atua lá de forma 100% online, e aqui que está a nossa inovação, né? Nós somos o advogado que está no bolso do cliente. Ele tira o celular da mão, ele tem o advogado ali. Ele não precisa marcar hora, ele não precisa pegar trânsito, ele tá ali. Ele tira, manda um WhatsApp, oi, quero falar sobre o meu processo. Tá, vamos falar sobre o seu processo. Tá aqui, pronto, tá aqui. Então a gente tem atuação em 20 e poucos estados, eu já perdi a conta, 21, 22 estados no Brasil, e a gente atua de forma 100% online. Cara, depois das eleições, simplesmente os meus clientes sumiram. Não respondiam mais as minhas perguntas. Coisa que antes todo cliente mandava para mim, por exemplo, começava a interação, né? Me passa o seu CPF para eu consultar no site do Tribunal de Justiça e eu vejo os seus processos aqui e te dou um feedback. Ninguém mais mandava o CPF. Por quê?
gerou-se aquele clima de tensão, de medo, de insegurança, de não sei o que vai acontecer com o país, vai ter golpe ou não vai ter golpe, as eleições foram fraudadas ou não foram, E sabe? aquele medo de golpe. Isso gerou um tumulto que deixou as pessoas com medo de passarem o CPF delas no WhatsApp. Você entendeu? Então, quando você fala, o que uma eleição vai alterar, vai influenciar no meu negócio? Não tem nada a ver isso aí. Tem muito a ver. Às vezes a gente pensa que não, mas tem. Né? E só pela minha intuição, eu diria que não ia fazer efeito nenhum, não ia mudar em nada. Mas eu tive que... E eu me cobrei muito por isso. Eu fiquei um pouco longe dos dados nessa época. E isso é um devaneio que o empreendedor ele não pode se permitir. Ele não pode se permitir ficar longe dos dados. Ele tem que tirar o orgulho, tirar aquela capa de super-herói nessa hora e olhar planilha, olhar dados. Não tem dessa, cara. Não é porque você está faturando... Vai falar, tô faturando 6 dígitos, 7 dígitos no mês. Eu entendo do meu negócio. Eu sei o que é. Eu sei vender advocacia. Eu sei, sei nada. Simplesmente, um mês pelo outro, faturava 300, 600, 700 mil reais. Em janeiro de 2023, agora eu faturei 14 mil reais. Você imagina. Uma empresa que está acostumada com um faturamento de 6 dígitos. E as contas eram de 6 dígitos ainda. Tem essa, né? As contas não sofreram impacto nas eleições, né? Mas aí eu falei, cara, como eu fui orgulhoso. Eu me guiei pela minha intuição. Eu acho que eu sei, eu acho que eu entendo. E eu me distanciei dos dados. Porque quando eu olhei os dados, eu falei, isso aqui tá gritando pra mim o que eu tenho que fazer. Era só eu ter olhado isso aqui que eu teria enxergado que o comportamento do cliente mudou, que existe uma coisa errada em tal fase da jornada, sabe? Se você pegar a jornada inteira, você começa a ver o que eu chamo de pontos de represamento. Ou seja, se para comprar de você a jornada ele entrou na loja, ele faz uma prova, vamos supor, uma loja de roupa. Ele entra na loja, ele prova no provador, lá no vestiário, ele passa pelo caixa e ele paga. Essa é uma jornada de cliente aqui, tá? Entrou na loja, foi no provador e pagou. Então, eu preciso entender, onde nessa jornada eu tô tendo represamento? Eu tô tendo pouca gente entrando na loja, eu tô tendo pouca gente entrando no provador, ou eu tô tendo pouca gente indo pro caixa pagar? Porque a depender de onde é que tá o problema, a solução é diferente. Né? Não adianta eu pegar e colocar na área interior. Quando o lojista começa a vender pouco, ele chama o Japamix. Isso é uma verdade. Ele coloca. O Japamix é um dos prestadores de serviço da minha cidade, inclusive o melhor lá, enfim. Ele coloca uma caixa de som na porta, toca música da Paula Fernandes e começa a falar, gente, vem comprar aqui, entra aqui pra comprar. E acha que isso vai resolver o problema de que ele não tá vendendo. De forma alguma. Gente, eu tinha um escritório na esquina de uma das maiores lojas lá de Novo Horizonte que fazia isso. Colocava lá no interior eles inflam uns balão. Não sei se aqui em São Paulo tem disso. Tem disso, moça? Põe a rádio. Inflam um balão na porta da loja. Chama o cara da rádio, né, da pipoqueiro, aqui tem pipoqueiro, algodão doce. Gente, aquilo lá, presta atenção, a loja de roupa é para adulto, tá dando pipoca e algodão doce para criança. Faz fila na porta da loja, mas faz fila para ganhar pipoca e algodão doce, não faz fila para comprar. Entendeu? Então, peraí, onde que tá tendo o meu problema? Eu tô tendo pouca gente entrando na loja. Então eu preciso pensar numa estratégia para trazer mais gente para minha loja. Então aí eu vou pensar em estratégia de WhatsApp, de fazer um chá da tarde, um café da tarde, mandar convite impresso. Gente, a coisa mais difícil do mundo é chegar uma coisa impressa na sua casa que não é uma conta. Então é diferente. É verdade, é diferente. Por incrível que pareça, é diferente. Então você faz lá um negócio rosa, né, que é pra mulher, bonito. Chá da tarde na Ela Lingerie, a loja da minha tia. Né? Quaia de gente. Experiência comprovada. Tia, tô entregando o seu modelo de negócio. Desculpa. Mas eu tô usando como exemplo de case de sucesso. Case de sucesso. Sabe? Eu acho que mais bomba lá, que mais vende lá é a loja da minha tia. Não é pra minha tia, não. Mas é a loja dela. Então, você faz um convite bonito. Passa um cheirinho. Né? Deixa o negócio cheirosinho. Compra uns bolos.
uns negócios, vai lá na Dita Pavanelli, compra um bolo, beliscão, bolachinha de nata. Uma coisinha. Né? Gente, é um chá e é para convidados. Você convida todo mundo da sua base de cliente, mas você faz de conta que é para convidados específicos. A pessoa se sente importante. Olha, lembrou de mim. Eu vou lá, vou prestigiar. E a vergonha de sair da loja sem comprar um vestidinho. Comeu o bolo, tomou o chá. Né? Vai ter algum outro carudo que... E se eu não comprar o vestidinho, da próxima vez eu não vou receber o convite, eu não vou mais ser um cliente VIP. Né? Eu preciso manter meu status de cliente VIP. Tem que ter esse relacionamento, né? Então, ó, você acha que se dá mais certo ou não do que pôr o pipoqueiro na porta da loja? Com certeza, dá mais certo. Você entendeu? Ah, mas vamos supor que você tem um monte de gente entrando na sua loja. Então o problema não tá aí. Então você não tem que atacar isso. Se você tá tendo bastante gente entrando na loja e pouca gente comprando, você não tem que fazer um chá da tarde. Você tem que ver por que as pessoas não estão indo pro provador. Você tem que investigar a outra parte da jornada. Né? Talvez as pessoas não estão indo pro provador porque às vezes a sua mercadoria não está sendo atrativa. Né? Às vezes você tem que mudar o seu estoque, o seu portfólio, você tem que comprar outras coisas, tem que o layout, exatamente, tudo isso, né? E aí o pipoqueiro na porta não vai resolver o problema. Não, ou então você tá comprando roupa que serve na Barbie, mas o teu público é a Fiona. É um erro que muitos empreendedores cometem. Acontece muito. Acontece pra caramba. Parece que, Matheus, você tá falando obviedades. Mas o óbvio só é óbvio porque ele existe. A gente tem clientes que eu consigo lembrar aqui que tem muito problema com isso. Tem o produto pro cliente errado. O produto não conversa com quem ele acha. Exatamente. Então, isso é um problema que você acha... Nesse exemplo que eu tô dando da loja de roupa, vou sair da loja de roupa já, porque eu tô ficando muito loja de roupa. Você teria um problema em qual sentido? Cara, se tem muita gente entrando na loja, tem muita gente indo pro provador, é porque a loja tá com uma prospecção bacana e o portfólio da loja tá legal. Eu não pego uma roupa e vou pro provador se eu não gostei da roupa. Se eu vou pro provador porque eu gostei, eu quero ver como fica em mim. Se você tá tendo bastante gente chegando na loja, bastante gente no provador e pouca gente pagando no final lá no caixa, é porque você tá vendendo roupa da Barbie pra Fiona. As roupas não estão servindo nas suas... Ou o contrário, você tá vendendo roupa de Fiona pra Barbie. Tem que fazer uma pesquisa de persona. Exatamente. E como é que você sabe disso? Olhando dados. Cara, a tua intuição não vai te dizer isso. Fazer o que todo mundo faz, botar o pipoqueiro na porta, não vai resolver isso. Você entende? Então, voltando à pergunta, qual dica eu dou pra quem tá começando? Sai da intuição. Começa com ela. Você precisa dela. Porque você fala, olha pra dados. Enquanto você não tem dados, você vai pra intuição. Você não tem dado pra olhar. Você não tem uma venda, você não tem uma jornada de clientes traçada, você não tem um funil de vendas desenhado, você não tem uma customer journey pronta, você não tem nada. Então você tem intuição. Mas a partir do momento que você fez a sua primeira venda, você tem condições de fazer uma engenharia reversa em relação a ela e ver. Cara, essa venda veio da onde? Quantos anos tem a pessoa que comprou? É homem ou mulher? Qual é a faixa de renda dela? Enfim, você consegue vir trazendo um feedback, um background, uma engenharia reversa mesmo daquela venda, para que você descubra como você pode fazer aquela uma venda virar 2, virar 3, virar 4, como você consegue. Se eu conseguir vender uma vez, eu preciso entender o que eu fiz para conseguir fazer essa uma venda e fazer ela 100, 200, 300 mil vezes. Pronto, é isso. Né? O segredo de qualquer negócio se eu fiz uma venda, tá validado. Agora eu preciso entender qual o tamanho desse público para ver se compensa eu ter um negócio para... Por exemplo, se você tiver uma loja de suco de caju, cara, eu vou lá. Eu adoro suco de caju. Mas não é porque você vendeu um suco de caju para mim que você vai vender um suco de caju para Henrique. Você tem que ver qual o tamanho do público como eu que gosta de suco de caju. Então, fez uma venda, tá validado, existe um negócio. Agora, é viável investir nesse negócio? Tem público para esse negócio? Qual que é o tamanho da necessidade? A tal da oferta, da demanda, né? Lei de sempre. Né? Então, a partir do momento que eu fiz uma venda, eu faço um estudo de viabilidade no sentido de descobrir o tamanho do público, e se eu descobrir que eu tenho um público grande e que eu consegui fazer uma venda, é só descobrir o que foi que eu fiz de certo para fazer essa uma venda e repetir 1 milhão de vezes. Tá tudo certo. É isso aí. É isso mesmo. A YBN, Matheus? A gente ensina na YBN. Tem que ter essa, eu acho. Eu vou deixar uma vinheta gravada aqui no próximo podcast, moço, pra você ir soltando. Fica mais fácil. A gente ensina na YBN.
Uma vertente que a gente teve muito forte quando a gente fundou o IBN é justamente esse ponto que você levantou, que o empreendedor, ele, analisando o mercado, analisando CEOs, né, a gente vê muita história eu sou muito fã do Meu Sucesso, tá? Então eu assisto muito case de sucesso ali, a história dos empreendedores, inclusive eu me inspirei muito em alguns deles, mas assim, sempre tem aquela falha de eu sou empreendedor, eu tenho uma intuição, eu vou fazer isso porque eu acho que é certo. Isso só funciona quando você começa o negócio. Então, aquela sacada que você tem, esse produto aqui vende, não tem ninguém no mercado fazendo isso, esse serviço aqui vende porque proporciona tal experiência. Ótimo, isso é que todo empreendedor precisa, ter essa intuição de começo. Mas o que leva ao sucesso de uma empresa que perpetua ela no mercado, que mantém ela vendendo, aumentando venda, o equity dela, é esse fator de procedimentos que tem ali os dados de clientes, de vendas, de gastos. Todos esses processos são coisas que, no começo, o empreendedor ele não foca. Ele foca somente na intuição que ele tem. E não tá errado. A YBN, ela existe para isso. É uma escola... Isso quando ele não herda, né? O negócio do pai, da filha, da mãe, aí ele foca na intuição do pai, da tia, da mãe, né? Sim. Então, aí pressupõe do quê? O empreendedor, você não tem faculdade de empreendedor. Você não faz ali 4 anos de uma faculdade, me tornei empreendedor. No máximo que você vai ter uma faculdade de administração, uma gestão em comercial. Você tem uma noção ali como que funciona. Tá? Mas você não aprende na faculdade de administração a ter a análise desses dados. Quais dados eu preciso? Né? Quais resultados eu preciso ter a partir desses dados? Como interpretar isso? E a YBN Education, ela a partir desse ponto, de não existir uma faculdade, um curso, uma MBA, que ensina o empreendedor a ele enxergar esse ponto, né? A valorizar isso dentro da sua empresa. E sair um pouco da teoria do acadêmico e vir mais para a prática. Para prática, o QPI, né? Os QPIs da empresa, olhar para esses dados e falar, eu tenho esses dados aqui e agora eu vou agir de tal forma, né? Dessa forma que você agiu, dependendo desses dados que você teve, é o que vai definir se a tua empresa vai se manter no mercado, se ela vai ter sucesso, se ela vai vender, se ela vai expandir, se você vai conseguir franquear ou não. Né? Grandes empreendedores, tanto aqui do Brasil quanto de países desenvolvidos, como Estados Unidos, por exemplo, têm essa dinâmica de ter dados. Né? A YBN ela é formada pensando nesse propósito para o empreendedor. Então aqui no Brasil a gente tem muitos clientes, muitos amigos também que são empreendedores que tinham essas falhas. Né? A gente antes não tem uma planilha na empresa dele. Não tem um dashboard, não tem o KPI, não tem nada. Não tem nada. Antes de a gente começar a vender esse serviço, a gente dava conselho para os nossos amigos. Cara, como que você vai tomar a decisão de aumentar o valor do teu produto? Como que você vai tomar uma decisão de expandir teu produto? Porque tem muito disso. O empreendedor, quando ele começa o negócio, ele quer expandir. Ele quer abrir filial ali, filial no canal da cidade. Aí ele aumenta o custo. O custo vai lá em cima. Mas que dado que ele usou para poder tomar essa decisão? Que informação ele teve ali antes para poder tomar? Nenhuma. Ele acha que... Aqui, ó. Põe em mim aqui agora, moço. Aqui, ó. Ele faz assim... sorte. E aí eu vou fazer. Então assim, a YBN... O Pedro Sobral copiou isso aqui de mim, tá? Quem às vezes segue o Pedro Sobral, ele faz... tem um publi dele que ele faz isso, né? Mas a Mariana e a Mayara são provas que eu faço isso há 5, 6 anos atrás. Sempre falei isso. Joga pra sorte aqui, ó. Pra onde que o vento vai e vai. Então, você empreendedor, não tem como você contar com a sorte todos os meses. Você tem que ter dados, ter planilha, dashboard. E a gente ensina tudo isso aqui na YBN Education. A gente ensina na YBN. Agora é minha vez de perguntar. Henrique, como fidelizar o cliente? Olha, vocês veem que são termos muito batidos no mercado, né? Legal. Como precificar, como isso, como aquilo. Mas o que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando trazer um termo bem batido, tipo, que todo mundo fala, só que mostrando uma parte mais prática, menos abstrata, menos aquelas respostas que você fala, tá, mas não respondeu nada. Tipo, tá, não resolveu o problema. Tá, eu entendi, mas não tenho uma prática para pôr em circulação amanhã. Tipo, peguei um insight aqui nesse podcast, peguei uma dica aqui, e amanhã eu vou chegar no meu negócio e eu vou aplicar isso lá. Né? Essa é a ideia desse podcast.
é você ter essa possibilidade de você ouvir uma dica, um insight, um comentário. Às vezes você não precisa de alguém te pegando na tua mãozinha e te falando, olha, assim, assim, assim. Não, cara, você é um empreendedor, você tem que estar com a cabeça aberta. Você tá fazendo negócio o tempo todo. Você tá dormindo, você tá fazendo negócio. Tem que juntar as peças. Tudo, entendeu? Então, às vezes, uma experiência que eu falei, o cara falou do pipoqueiro, o cara falou não sei o quê. É juntar isso tudo, que eu tô falando aqui de forma genérica, que vale para muitos tipos de negócios diferentes, e entender como é que isso aí vai se diferenciar no seu negócio específico. Como é que você vai aplicar isso amanhã na tua loja, amanhã no teu ponto no PDV, no ponto de venda, amanhã no teu site, no teu e-commerce, não sei lá o que você tem. Você vai amanhã chegar lá, você vai ver esse podcast hoje, e amanhã você vai chegar lá e você vai conseguir fazer diferente. Você vai conseguir mudar alguma coisa, né? Então, o propósito aqui é esse, é pegar esses temas bem batidos mesmo e falar de uma forma sobre eles que você consiga chegar amanhã na tua empresa, no teu negócio. E aplicar. Prática. Henrique, como fidelizar o cliente? Isso essa pergunta é fácil demais. Ela não é só fácil, como é uma pergunta que eu tenho muito prazer em responder. Porque eu sou muito fã de CRM. O relacionamento com o cliente... Nasceu no CRM, Nasci no CRM. Assim, tem muito disso. Eu nasci no Vendas, né? E o Henrique nasceu no CRM. O CRM, ele é importante para qualquer tipo de negócio. Seja numa empresa de advocacia, onde ali você presta um serviço que geralmente... Que nenhuma empresa de advocacia tem. Então, quando a gente fala de diferencial, por que a minha advocacia é diferencial? Fazendo já um merchan aqui. Porque eu tenho o pós-venda, que nenhuma tem, que é o CRM. Né? Então, isso só prova como a nossa resposta lá na outra pergunta. Se qualidade não é um diferencial, o que é? O pós-venda e o pré-venda. É a minha admiração por você como empreendedor. Sim. É colocar isso que não é comum, né? Para fidelizar os tickets do Matheus são altíssimos. Não é um valor comum de advocacia. Matheus vende contratos de 20 mil reais para cima. O menor valor lá é 20 mil reais. Então, assim, o CRM que ele implantou lá, e eu sou um fã de CRM em qualquer tipo de negócio, mas o CRM na advocacia é um produto validado, é um serviço validado na empresa dele, que eu prego em qualquer, como se fosse o meu, como é que chama? O meu sermão, né? É o meu sermão de todo dia. O CRM dentro de uma empresa faz a diferença. Ele faz a diferença no pré-venda, no pós-venda, na entrega do serviço, na entrega do produto. No financeiro. No financeiro, então, nem se fala, porque a adimplência se mantém muito positivo dentro das empresas que a gente ensina isso, quanto nas nossas empresas mesmo, pelo fato de você conseguir entregar um relacionamento excelente para o teu cliente. Então você mandou mensagem para o cliente, está tudo bem, mandou um lembrete, lembrar do cliente, não só pelo serviço que ele compra de você, mas por você conseguir entregar mais valor do que ele compra de você, é o grande X da questão. Então, assim, o mindset tem que virar dos empreendedores... perdão, quase agredi o microfone. Tem que virar a chave na cabeça dos empreendedores na questão do CRM. Porque, assim, eu como consumidor, porque, gente, eu adoro consumir serviço e commodities, eu sou um grande burguês nessa parte. Então, assim, eu em cada segmento que eu passo pela experiência e eu vejo essa falha, é como se fosse uma facada no meu coração. De verdade. Porque pensa no seguinte sentido. O empreendedor, ele pensou no marketing, ele pensou no marketing, pensou na estratégia de vendas, ele pensou no colaborador, ele pensou em tudo, menos no relacionamento da empresa com o cliente. E aí vai sair do pressuposto que quer saber de vender, né? Quer saber de vender, depois pra dentro. É como se ele estivesse na 25 de março, aqui em São Paulo, e falando assim, água, 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 água. O cara quer vender a água. Depois pra dentro já era. Ele não quer saber do pós-venda dele. Então, assim, como você fideliza um cliente? Com o CRM. Sim, isso aí é fato. Seja por automação, assim, por automação, segue ali do empreendedor que ele tem um negócio ali que não é tão... Dá para fazer uma automação humanizada. Exatamente. Né? Dá para fazer uma semi-automação, vamos dizer assim. Eu gosto de chamar de automação humanizada, né? Mas dá para fazer uma semi-automação e deixar o negócio bem bacana. E a gente ensina no IBM. A gente ensina no IBM. Isso aqui é um produto que, olha, vale muito, tá? Você aprender, você pôr em prática. Eu tô entregando aqui para você a chave do negócio de graça, tá? Mas se você vir para o IBM Education,
você vai aprender como colocar isso em prática de uma forma muito melhor do que como a gente tá entregando aqui. Mas eu tô falando meio abstratamente assim, mas É porque tudo isso que a gente tá jogando aqui, né, a gente, dentro do IBM, a gente traz com um método. Exatamente, a gente ensina a metodologia. A gente traz processos específicos, a gente traz tudo já desenhado, a pessoa sai com aquilo para realmente ela chegar e implementar algo que já tá validado. Exatamente. Então ela deixa de ter que gastar dinheiro no processo de validação, porque já tá validado. Já tá validado, é um produto, já é uma coisa que ele consegue implantar daquela forma e ele sabe que vai dar certo. Tá? Mas é dessa forma que você pode fidelizar o teu cliente. Com o CRM, pós-venda, o CRM pessoal, o Matheus tem isso na empresa, no escritório de advocacia. Acho que a gente precisa primeiro entender o que é CRM, porque a gente às vezes fica um pouco no jargão. É verdade, é. É igual assistir Shark Tank, né? Às vezes você fala, a gente faz algumas expressões, a pessoa fala, o que é CRM? Dá um Google, caramba, também. Você não é empreendedor? Vai lá, dá um Google. O moço aqui já deu um Google ali, ó, já sabe o que é CRM, né? CRM é a sigla para Customer, ou seja, cliente, Relationship, ou seja, relacionamento, Management, ou seja, gerenciamento. Então, traduzindo para o português o gerenciamento do seu relacionamento com o cliente, tá? Então, desculpa te cortar, Henrique, mas é porque pra gente é uma coisa muito normal, né? Muito do dia a dia falar de CRM, né? Mas às vezes a gente passa horas aqui falando de alguma coisa que a pessoa não entendeu nem o conceito ainda, né? Então, CRM é a sigla para gerenciamento do relacionamento com o cliente. Desculpa te interromper. Que isso, imagina. Eu sou outro grande fã do Matheus. Dentre todas que a gente consegue ver ele falar sobre o Matheus, mas o Matheus ele tem um diferencial que ele prega, que ele faz no IBM Education, que é a metodologia. Então, assim, eu como CEO do IBM Education, eu consigo entregar soluções, entregar processos, entregar todo esse aqui que o empreendedor às vezes deixa passar, às vezes não enxerga, às vezes... Como eu falei, o empreendedor não tem faculdade, né? Então, assim, tem que ter ali um norte. Mas o Matheus, ele pega todo esse norte e aplica de uma forma pedagógica. Exatamente. Então, assim, ele tinha que ser um professor, sabe? Eu queria, minha mãe não deixou. Ainda bem, né? Porque como advogado você ganha muito mais que um professor. Eu sou filho de professora, minha mãe, quando eu falei, mãe, eu quero ser professora, ela falou, não. Então, o Matheus tem muito dessa pedagogia, desse método fácil de ensinar, dessa coisa de conseguir explicar de forma clara e sucinta, né, do que se trata ali o assunto. Pontuando aqui como que ele explicou agora o CRM, por exemplo. Tá? Eu já tinha passado aqui direto da explicação, porque às vezes muitos empreendedores nem sabem como que tem que implantar certas coisas no seu empreendimento, e às vezes nem estão familiarizados com esses termos, né? Sim. Por exemplo, o CRM. KPI, CRM, OKR, a gente ensina tudo isso na IBM. A gente ensina tudo isso. Então, eu vou te ensinar isso na IBM. Eu pessoalmente, vai ter aulas comigo. Esse aqui é o cara. Tá? Você não vai chegar na IBM e vai ter aula com um cara que você nunca viu na vida, né? Não tô aqui pra te oferecer um produto que é uma outra pessoa que vai te entregar. Você vai ter aula comigo na IBM. E vai sair de lá aprendendo e colocando em prática e validando no dia seguinte. E não é no final do curso, não. Terminou uma aula, no outro dia você vai implementar o que você aprendeu naquela aula. Terminou outra aula, não é uma coisa que, por exemplo, na faculdade de Direito, demora 5 anos para poder, no final de 5 anos, prestar uma prova e depois... Não, é aqui, ó. É rapidinho. Só pra... Eu vou fazer a pergunta de novo porque eu te interrompi tanto que talvez eu nem lembre da pergunta. Imagina, até como fidelizar o cliente. Essa pergunta não esqueço, ela é muito fácil de responder. Muito do dia a dia. Muito dia a dia. CRM no pré, no pós e no que você... E no financeiro. No financeiro, tudo isso é CRM. Você fideliza o seu cliente e ele vira um promotor da sua marca. Vocês viram que todas as respostas do Henrique, deixa eu até voltar aqui nas perguntas que eu fiz para ele. Como diminuir a inadimplência? Investindo em relacionamento com o cliente. Como encantar o seu cliente? Investindo em relacionamento com o seu cliente. Se qualidade não é diferencial, então o que é? Relacionamento com o cliente é diferencial. Como fidelizar o cliente? Com relacionamento com o cliente. Então, você vê que quando você realmente vira a chave do CRM, que é o relacionamento com o cliente, você acaba resolvendo todos esses problemas uma vez só.
E nisso, cada empresa pode prestar um serviço de CRM, tem um CRM na sua empresa, de forma diferente. Pode ser automação, pode ser um CRM mais pessoal, sendo um Tem que colaborador. ser estudado caso a caso. Caso a caso. E na IBM, A gente ensina isso, tá? Então, assim, dependendo do seu serviço, do que você vende, do que você faz, cada tipo de CRM se encaixa melhor no teu negócio. É como se fosse uma pesquisa também, como se fosse uma pesquisa de persona, pesquisa de público. que a gente ensina a fazer na IBM. A persona, a pesquisa de CRM também é necessária. Qual que se encaixa melhor no teu negócio, qual que vai dar certo com o teu cliente, qual que o teu cliente conversa mais, qual que faz sentido pro teu negócio como um todo também. Pesquisa e teste, né? Pesquisa e teste. A vida do empreendedor é pesquisar e testar e Deus. Exatamente. Então foi isso, gente. Tá? Eu tô ansioso pro nosso próximo podcast. A gente já vai colhendo mais perguntas também, as que vocês fizeram hoje, as que a gente já tem aqui anotado, né, Matheus? Sim, a gente vai ter que cortar algumas porque realmente ficou bastante extenso, mas eu acho que a gente tem tempo para mais duas. Uma minha e uma sua e a gente encerra, pra gente conseguir terminar o nosso esquema aqui. Pode ser. A gente tem que pegar, o moço ele tem que pegar o Tro, a gente também. Eu venho lá você é daqui de Guarulhos mesmo, moço? Qual que é o seu nome, desculpa? Rodrigo. Para de chamar de moço. Não gosto de chamar ninguém de moço, gente. Quando o garçom chega na minha mesa, a primeira coisa que eu faço é perguntar o nome dele, porque eu não gosto de ficar chamando ele de moço. O Rodrigo tem que ir embora, a gente tem que ir embora. Eu venho de São Paulo, tô lá do outro lado. O Rodrigo tá aqui pertinho, então ele não tá nem com pressa. Deixa eu ver aqui, Matheus. Qual que é? Ó, aqui, das perguntas que tinha selecionado, tem duas aqui pra fazer pra mim, eu vou deixar você escolher uma. Tem aqui, olha. O que meu negócio precisa ter para ser considerado inovador e uma dica do que não fazer no meu negócio. Eu tenho que escolher uma dessas duas. Uma dessas duas, porque a gente tem tempo só para uma e eram duas e aí vou ter que encurtar. Escolhe a primeira. Deixa eu ver. Eu vou pensando aqui nos nossos telespectadores que assistem a gente e colocam as nossas dicas em prática. Mesmo aqueles que não são alunos da YBN Education. Deveriam ser. Eu vou jogar a primeira pergunta, porque essa pergunta ela tem muito a agregar na vida do empreendedor. Tá? E às vezes essa informação ela não é tão divulgada, você não consegue achar tão fácil. Então vamos lá. O que meu negócio precisa ter para ser considerado inovador? Inovação. Inovação? Não, é resposta. O que meu negócio precisa ter para ser considerado inovador? Inovação. Gente, ótimo. É muito óbvio que você tem inovação. É tão óbvio que você pensou que nem era a resposta, né? De tão... Tão óbvio, velho. Você falou pra isso, né? Que eu falei errado. Não tava te corrigindo. É muito óbvio. Mas também é muito difícil você falar isso. Você falar, o que o meu negócio precisa ter para ser considerado inovador? Para que o seu negócio seja considerado inovador, ele precisa ter inovação. Mas é muito difícil você entender isso. Mas o que você precisa entender também é que o difícil é comer um elefante de uma vez só. Já ouviu aquela frase assim? Já viu isso, Rodrigo? Como é que se come um elefante? Você já viu isso? Em partes. A primeira coisa que você vai fazer para você comer um elefante é você dividir ele. Ninguém vai começar com garfo e faca lá, tchac, na perna do elefante. Como é que se come um elefante? Em partes. Né? Como é que se inova? Em partes. Então, aqui que tá a chave, aqui que tá o segredo. Se você... Cara, isso aqui é o que você tem que ouvir nesse podcast, assim, de mais importante. Tudo que a gente falou é muito importante. Se você ouviu, você saca o quanto isso realmente diferencia no teu negócio, no teu dia a dia. Mas para tudo que você tá fazendo, larga a mão de ouvir podcast lavando louça, digitando TCC, dando comida pro cachorro. Agora você tem que parar o que você tá fazendo. Porque agora você vai levar, assim, um insight de $1 milhão por R$0. Então, presta muita atenção nisso aqui. Quando eu digo que você tem que inovar, é muito difícil para você entender isso. Tipo, por onde eu começo? Aonde? Como assim inovar? Né? E aí, o empreendedor, ele se sente na necessidade de inventar a roda. Mas você não precisa inventar a roda. Você só precisa inventar uma nova funcionalidade para a roda. É muito diferente isso. Tá, então, quando você fala... Vou usar o meu exemplo aqui. O Henrique já falou que eu sou advogado, tenho um escritório de advocacia. E quando você fala assim, cara, vamos fazer inovação no escritório de advocacia. Muito difícil você pensar nisso. Por quê?
a advocacia ela é um ramo bastante controlado, né? Então, quando você fala de publicidade na advocacia, você tem um código de ética e disciplina bastante rígido. Agora deu uma melhorada, mas ainda assim é bastante restrito. Você tem a questão de que a advocacia, ela é um serviço de meio, ela não é um serviço de fim. Então, a advocacia é o meio pelo qual o cidadão acessa a justiça, o Tribunal de Justiça. Quem presta o serviço final, o serviço para o jurisdicionado, quem entrega uma decisão, quem faz alguma coisa, é o judiciário. A advocacia ela é só o caminho entre o cliente e o que ele quer. O que ele quer é, por exemplo, que seja fixada uma pensão alimentícia, que seja reintegrada a posse de um imóvel. Então, ela é um caminho utilizado entre o cliente e a prestação jurisdicional do Estado. Quem presta serviço mesmo é o Estado, é o Poder Judiciário. Então, quando você fala de inovar, você fica muito adstrito, porque você vai inovar numa coisa que não é você que presta o serviço final, você é só o caminho. Né? Você fala, cara, então eu dependo de regulação, eu dependo do Tribunal de Justiça, eu dependo do Poder Judiciário, eu dependo do Legislativo com as leis que são sempre mudando. Então eu falo, por que eu, um mero advogado, como é que eu vou inovar? Eu preciso ter tipo, o apoio do Congresso Nacional para inovar na advocacia. Eu tenho que aprovar uma lei mudando isso, mudando aquilo outro, né? Porque é muito limitada a possibilidade que eu tenho de fazer as coisas de uma forma diferente. Eu preciso fazer isso dentro de uma forma que foi determinada pela lei, né? E você pensa, cara, tá, é o elefante. Vamos ter que dividir o elefante. É a cultura também do direito ou é uma cultura conservadora? Sim, a profissão totalmente conservadora. Totalmente. Aí eu penso assim, tá, inovar na advocacia é o elefante. Vamos comer esse elefante como? Começando por partes, né? Então, eu dividi toda a jornada de um cliente de um escritório de advocacia e eu decidi inovar na entrega, no delivery. Falei assim, eu não consigo inovar em 1 milhão de situações, não depende de mim. Agora, tá, de todas as situações que não dependem de mim, vamos selecionar as que dependem. Começa por aí, ó. Primeira corte do elefante. É isso aqui. Vou parar de enxergar o problema, parar de enxergar o que não depende de mim, parar de enxergar o que eu não consigo mudar, parar de enxergar o que eu preciso ter representação no Congresso Nacional, sanção do presidente e do CNJ para poder mexer, e vamos começar a pensar no que eu consigo mexer, eu, por uma decisão minha, como advogado, vou mexer, né? Eu falei, cara, é a entrega, é a forma que eu presto esse serviço, né? É a linguagem que eu uso com o meu cliente, sou eu que decido, eu posso usar uma linguagem mais acessível, aí vem um pouco desse meu lado pedagógico, desse meu lado professor. O meu cliente, ele não sai do meu escritório ouvindo assim, você precisa de uma tutela de urgência antecipada em caráter incidental. Não, cara, não vai entender nada disso. Entendeu? Ele sai de lá. Cara, os meus clientes, eles são mini advogados, eles são especialistas nos processos deles, porque eles saem do escritório entendendo, olha, se eu fizer isso aqui, demora tantos dias para ter uma decisão, se a decisão for desfavorável, cabe um recurso que vai para tal tribunal, que vai demorar mais tanto tempo, que se eu ganhar liminar, o desembargador tal vai decidir, eu posso fazer um outro recurso para mandar isso aqui para os outros desembargadores da turma, que vai demorar mais ou menos tanto tempo, que se não der certo eu posso fazer um recurso especial para o STJ, que vai demorar mais ou menos tanto tempo. Então assim, ele sai de lá com elucidado, e eu tirei muito isso da medicina, porque antigamente você ia no médico, o médico ele te dava um remédio, você tomava e acabou. Você não fazia muitas perguntas. Hoje, com o Dr. Google, se você vai no médico, se ele não te convencer que você precisa tomar aquele remédio, você não toma ele. Você entendeu? Joga ele pra dentro do Google e vai ver. E se o Google falar que você tem que tomar outro, você vai no que o Google falou. Você entendeu? Então, o médico hoje, eu acredito que profissionais de saúde, no geral, estão sentindo essa necessidade do mercado de não simplesmente receitar um tratamento, mas o de explicar para o cliente o porquê daquele tratamento. E, inclusive, muitos médicos já me falaram isso, eu sou advogado de alguns e atendo outros na YBN, a questão de, às vezes, eles já se adiantarem a contornos de objeções. Porque às vezes a pessoa, ela chega aqui, ele já fala assim pro paciente dele, olha, eu estou receitando esse remédio, ele vai agir dessa forma, ele vai impedir tal coisa no seu organismo.
E, apesar de que a senhora vai encontrar no Google tal contraindicação, mas no seu caso essa contraindicação não se aplica porque o caso da senhora é assim, assim, assim. Então, ele já se adianta ao que a pessoa vai encontrar de contraindicação, de efeito colateral. Bem satisfeito. Sai convencido de que ele precisa tomar aquele remédio. E aí ele nem faz a tal da pesquisa do Google, porque o médico já adiantou para ele todo esse... Passou a confiança. Sim. E na advocacia é a mesma coisa. Não adianta você chegar lá... Eu trabalho com produtor rural, gente. Se eu sentar um produtor rural na minha frente e falar assim, você precisa de uma liminar na audita altera parte. Cara, esquece. Né? Quanto que é isso? Aí a pessoa paga por uma coisa que ela nem sabe o que é, porque, tipo, né? Não, é explicar, é motivar a decisão de compra, é fundamentar isso pro cliente. Então, como é que eu faço como é que o meu negócio precisa ser para ser inovador? Ele precisa inovar em uma parte, em um pedacinho da experiência do cliente. Não queira inovar em tudo. Mesmo que, no meu caso, eu não inovei em tudo porque eu não podia, né? A advocacia é muito restrita. Mas mesmo que você possa, mesmo que você venda algo que te dê bastante liberdade, não tenta inovar em tudo, não tenta mudar tudo, não tenta mudar o produto. Cara, estuda a jornada do cliente, e a gente estuda isso aqui na IBN, estuda a jornada do cliente e fala, olha, eu vou mudar aqui. Né? Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre percebi, advogado, contrata advogado, uma vez por ano você vai atrás do cara, para saber como é que tá o seu processo. Eu mudei isso na CQL, que é o meu escritório. No meu escritório, tem um pessoal da equipe de CRM, de relacionamento com o cliente, que uma vez por semana, faça chuva, faça sol, seu processo tendo se movimentado ou não, ele vai te ligar e falar, oi, seu Antônio, tudo bem? Aqui é o Matheus, da CQL Advogados, tudo bem com o senhor? Então, estou entrando em contato com o senhor para falar que eu acabei de olhar o seu processo aqui e ele não teve movimentação essa semana, tá bom? Semana que vem, se tiver alguma coisa, eu volto a falar com o senhor. E se não tiver, eu ligo pro senhor para falar que não teve. Pronto, cara, mudou tudo. Que advogado que faz isso? Não tem. Sabe, mudou tudo. Virou aquela coisa de o cara que tinha que ligar pro advogado para marcar um horário para daqui uma semana ele ir lá para perguntar como é que tá o processo, o advogado, sabe? E aquela sensação assim de que o seu advogado só abre o seu processo quando você tá ali na frente dele. Quando você solicita. Quando você vai lá. Agora, se eu mando um áudio pro cara, olha, seu Antônio, o senhor tá aí, o senhor nem lembrava que eu existia. Você nem lembrava que tinha esse processo aqui. O senhor nem aí pra nada. Mas, ó, o seu processo, ele existe, ele tá vivo. Tá sendo cuidado. E eu abri o processo, eu vi, eu analisei, e é isso que aconteceu. Entendeu? Como é que o seu Antônio não paga a minha parcela? Não tem como. Ele não tem cara de dever. O seu Antônio fica constrangido. O seu Antônio não consegue não me pagar. Nem não pagar, ele não pagar pontualmente no dia. Você entende isso? O seu Antônio manda pra mim caixa de milho no final a gente que trabalha com agro, é muito comum isso. Caixa de milho, caixa de limão, saco de amendoim, não, isso aí não. Eu canso de receber essas coisas no escritório e fico muito feliz, gosto muito, e mandem mesmo. Tá? Eu gosto pra caramba disso. E olha só, quando eu te falo que e o meu negócio é inovador sendo um negócio conservador. Porque eu vendo advocacia, que é um negócio estritamente conservador. Sim. Naturalmente conservador, né? Mas eu mudei esse ponto do elefante. Eu fatiei o elefante e eu resolvi que isso na minha advocacia ia ser diferente. Todos os outros escritórios do país, o cliente tem que correr atrás do advogado, e no meu escritório sou eu que vou atrás do meu cliente para dizer para ele como é que o processo dele está. E eu mostro isso para ele no pré-venda. Eu pego esse meu pós-venda bem feito e eu mostro pra ele. Eu falo, olha, se o senhor me contratar, todas as semanas eu vou ligar pro senhor. Se eu não ligar pro senhor alguma semana, o senhor não precisa pagar a mensalidade daquele mês. Quando ele chega no horário... Você entendeu? Ele fala assim, cara, é nesse nível. Eu tenho que confiar na prestação do meu serviço nesse nível. De saber que eu vou mesmo fazer isso. Porque senão ele não vai me pagar. E ele tá louco pra eu não fazer, pra ele não me pagar. E poder dizer que ele não me pagou porque foi combinado. Entendeu? Então, quando o nível de comprometimento que eu me disponho a ter com o meu cliente já no pré-venda mostra para ele como é que vai ser o pós-venda e toda a operação do negócio. Eu estou dando um exemplo do meu negócio só para dizer, basicamente a resposta é: inove num pedacinho. Começa ali num pedacinho. Mas para você poder inovar nesse pedacinho, você precisa destrinchar o elefante inteiro
entender toda a jornada do cliente, desde qual é o primeiro insight, como é que ele lembra de você, sabe? Como é que ele... Igual, por exemplo, quando você pensa em comprar uma geladeira, você fala assim, vou comprar uma geladeira onde? Nas Casas Bahia. Por que Casas Bahia? Você não sabe por quê. Às vezes, você assistiu o jogo de futebol no domingo e lá no estádio tinha No anúncio. volta Casas Bahia, seu subconsciente pegou aquilo. É estudar isso. Da onde o meu cliente está vindo? Por que meu cliente está me procurando? Como que ele tá me vendo? Como é que ele me conheceu? Como é que ele descobriu o meu negócio? Sabe? Onde é que eu vou... até para eu poder saber onde é que eu vou pôr dinheiro. Onde é que eu vou fazer uma marketing? Onde é que eu vou fazer... Onde que tá aparecendo e tá dando certo, né? Exatamente. Agora eu vou falar mal de uma empresa. Magalu. Magalu tem um aplicativo, né? O Magalu. Cara, ele manda notificação pra você toda hora. Toda hora. Não sei se vocês têm Magalu instalado. Toda hora ele manda notificação. Na minha cabeça, ele virou... Não é mais um aplicativo de comprar coisa. Ele virou um aplicativo de me encher o saco. Ele te manda notificação oferecendo produtos? Falando, olha, tem um cupom de desconto pra você no Magalu. Olha, tal coisa está em promoção no Magalu. Tal coisa... Não. E teve um dia que eu tava conversando, eu falei assim, cara, aqui no celular, ó. E o Magalu, plim, 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 plim. Eu apagando as notificações. Eu tenho toque, eu não gosto que fique aquele monte de notificação na minha tela. Eu apagando as notificações do Magalu e falando assim, com a pessoa que tava do meu lado. Cara, tô precisando comprar um ventilador. Onde será que eu acho um, hein? E nem me tocava que aquele aplicativo ali da Magalu servia pra aquilo, porque na minha cabeça ele virou um enchedor de saco. Sabe? E por que você não desinstalou, Matheus? Porque eu tinha comprado um trem, tava esperando chegar e como é que fala? Rastreava por ali, né? Mas eu nem pensei em fazer uma segunda compra por aquilo, porque aquilo pra mim já não era mais um meio de fazer compra. Pra mim aquilo era uma coisa que existia na face da terra só pra me encher o saco. Foi criado para encher o saco de Matheus Quesada, sabe? E já o Mercado Livre, pra mim, é tipo assim, preciso comprar uma coisa. Vou dar uma olhada aqui no Mercado Livre, quanto que tá. Mas o Mercado Livre também manda notificação, mas a diferença dos dois tá na frequência e na forma. Sim, conversou comigo de um jeito diferente. Exatamente. Não que não manda sim, é verdade. Né? Todos eles mandam, né? O iFood manda. Com certeza teve manda. uma pesquisa diferente, né? Pra poder aplicar isso sobre o produto, sobre o serviço. E também questão de faixa etária, classe social, nível de escolaridade, né? O número de notificações que ele vai mandar não pode ser o mesmo para toda a base de clientes dele. São pessoas muito diferentes entre si, né? Então você tem a questão da idade, do quanto aquela pessoa costuma consumir, o que ela costuma consumir, né? De classe social. Por exemplo, qual é o interesse em um cupom de desconto de R$100 de uma pessoa que está na classe A? É totalmente diferente do interesse de uma pessoa que está na classe D. Você entendeu? É entender isso, é entender que consumidor que você está atendendo e fazer ações diferenciadas para cada um deles. A inovação tá ali. É isso aí, inovação. Que bom, terminamos o nosso primeiro podcast. Eu tô muito feliz, eu gostei bastante. Achei que desenrolou bastante. Você acha que a gente foi bem, Rodrigo, no nosso primeiro podcast? O Rodrigo gostou. O Rodrigo gostou, foi bem, então tá, fechou. Aqui a gente tá pagando ele, né, então... Tem que concordar, mano. Senão eu não vou alugar a sala de novo, vir no regado, né? Então, enfim, mas eu gostei bastante, achei que a gente conseguiu... Também gostei muito. Fazer entregas, porque a ideia desse podcast, claro, não vou mentir pra você, tem a questão da divulgação, da gente usar isso como uma forma de divulgação do nome da empresa, fazer branding. Mostrar nossa expertise. Mas a ideia é fazer isso tudo, ou seja, essa divulgação, essa expertise, essa branding, entregando. Exato. E não enrolando. Exato. Né? Aqueles caras... Eu quero ser o cara que não prometeu nada e entregou tudo no final, do que ser o cara que faz aquela... Ninguém entrega nada. Né? Começa o podcast assim. Assista esse podcast até o final e você vai achar uma chave da solução do negócio. Chega no final de 2-3 horas de podcast. É o podcast do João Kleber. Você conhece o João Kleber? Aquele programa dele que ele faz... Gente, vou revelar um negócio que não sei o que, Aí, a hora que vai revelar, fala, para, não revela nada. Aí, a hora que revela é tipo assim... Segura a audiência pra não pensar nada. A sua mãe traiu seu pai há 10 mil anos atrás e ninguém nunca soube. É terrível. É a grande revelação.
né? Não queria ser um podcast do João Kleber. João Kleber, não me processe. Não queria ser isso, e eu acho que a gente conseguiu não ser isso. Eu tô muito feliz com isso. Também tô muito feliz. É isso, muito obrigado. Muito obrigado. Quero mandar um beijo para minhas sócias, Maiara e Mariane, que não puderam estar Maiara aqui. e Mariane, que não são dupla sertaneja. Não são, mas canto gameleiro. Nós também somos Henrique e Matheus, mas não somos dupla sertaneja. É muito legal. Mas eu canto na igreja. Eu não canto. Um beijo pra vocês, gente. Espero que no próximo podcast vocês possam estar aqui também com a gente. Né? Muito legal. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Valeu, tchau, tchau. Valeu, obrigado.